Lula e Donald Trump conversaram novamente por telefone nesta terça-feira, discutiram o tarifaço americano a produtos brasileiros. Segundo também os relatos da parte brasileira, falaram sobre a situação na Venezuela, ou seja, as ameaças militares dos Estados Unidos e, segundo o relato americano, conversaram sobre o combate ao crime organizado. Reportagem de Pedro Teixeira. Foi o presidente Lula quem procurou essa segunda ligação, querendo destacar os trabalhos do Brasil no combate ao crime organizado. A aposta do Planalto foi pela defesa de operações da Polícia Federal deflagradas nos últimos meses, como a Carbono Oculto e a Poço de Lobato, que investigam a atuação de facções em postos de gasolina e no sistema financeiro. Em reunião na última segunda-feira, ministros atualizaram o presidente sobre as mais recentes ações contra o crime organizado. O objetivo era justamente compartilhar as informações de inteligência com os americanos para reduzir a atuação dos grupos. Durante o telefonema, Lula pediu que a cooperação dos dois países no combate à criminalidade seja reforçada. O governo Trump coloca a segurança como uma de suas principais bandeiras e estava tecendo críticas mais duras sobre países latinos que seriam lenientes com criminosos que ele classifica como narcoterroristas. Além do tema de segurança, Lula e Trump também trataram sobre o tarifaço americano e as tensões dos Estados Unidos com a Venezuela. O presidente brasileiro disse que pretende avançar rapidamente nas negociações sobre a tarifa de 40% para produtos brasileiros e também se colocou à disposição para mediar um acordo entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o ditador venezuelano, Nicolás Maduro. Lula se disse preocupado com a situação cada vez mais crítica entre Estados Unidos e Venezuela. A Casa Branca intensificou as ameaças de um possível ataque a Caracas, com o objetivo de destituir Maduro do poder. A percepção do governo é que a conversa foi produtiva e o presidente americano também teve uma boa impressão do encontro. Yeah, we had a great talk. We talked about trade. We talked about sanctions, because, as you know, I sanctioned them, having to do with certain things that took place. But we had a very good talk. I like him. Very good. We had some good meetings, as you know, but we had a very good talk today. Yes, I did. Lourival, qual é a sua interpretação da frase do Trump? Coisas boas virão. Que coisas boas são essas? Acho que, em primeiro lugar, ele, depois de verificar que o Bolsonaro era uma aposta errada, que foi colocada para ele pelo Departamento de Estado, o Bolsonaro não tinha condições de reverter o seu destino, né? Ele mudou para apostar no Lula, trazendo a narrativa de que também foi perseguido pela justiça, mas deu a volta por cima como o Trump. E por quê que ele fez isso? Primeiro porque ele, como ele diz, ele não gosta de ficar do lado de perdedores, mas também porque ele identifica no Brasil, em primeiro lugar, esses produtos que ele já retirou as tarifas, né, porque estavam pressionando a inflação, o custo de vida nos Estados Unidos, mas também ele quer exercer uma liderança sobre o hemisfério ocidental. Então ele está vendo no presidente Lula uma disposição de trabalhar nessa colaboração, né? Aparentemente, o presidente Lula alertou, advertiu para os riscos de atacar a Venezuela, mas não usou uma linguagem agressiva, né, de impor o seu desejo, mas só fez ali uns alertas amigáveis, digamos assim, não se contrapôs à estratégia do Trump. Então, ele identifica que ele já está enfrentando certas dificuldades internamente por essa estratégia que ele está usando contra a Venezuela e contra a Colômbia. Mas ter um aliado como o Brasil, que é o maior país da região, né, e aí eu acho que foi muito inteligente esse movimento do Lula de trazer a conversa sobre essa questão do narcotráfico no nível de uma parceria, de uma cooperação, né, demonstrar boa vontade nesse sentido, demonstrar que eles estão juntos
nesse objetivo. Acho que foi o momento certo, o movimento certo que o Lula fez. E aí o Trump se sentiu então confortável para ver que pode contar com o Brasil nessa estratégia que ele tem para a região, além de outros benefícios como os minerais estratégicos. Daniel, se a gente olha para algumas das afirmações que o Trump fez, uma delas chama a atenção. Tarifaço é uma coisa, sanções é outra. O Trump diz, falamos sobre sanções. Sanções, evidentemente, são sanções como a retirada de vistos e a lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. O que o Lula acha que conseguiu aí? William, o governo brasileiro hoje, nessa ligação que foi provocada por Lula, foi ele quem tomou a iniciativa de ligar, achou que tinha ali um assunto que podia chamar a atenção da Casa Branca. Como lidar com crime organizado. E isso pode ter efeito sobre comércio e sobre sanções. 2 movimentos nos últimos meses andaram preocupando o governo. Foram movimentos bem sutis. A embaixada americana procurou o deputado que foi o autor da lei que equiparava facções criminosas a grupos terroristas, a organizações terroristas, bem antes dessa discussão recente, inclusive, do PL antifacção. Esse movimento foi notado. A segunda coisa foi quando teve aquela invasão do Complexo do Alemão, que houve ali avisos ao Itamaraty que não se concretizaram no final das contas, de que poderia haver uma classificação unilateral por parte do governo americano do Comando Vermelho como uma organização terrorista. E aí isso tem implicações que o governo brasileiro não gosta. O governo brasileiro achou que tinha elementos suficientes ali de encontrar pontos muito importantes do crime organizado que tem tentáculos financeiros em território americano. Então, que tinha ali uma oportunidade de avisar a Casa Branca e o governo americano de que, olha, vocês podem nos ajudar e vocês nos ajudando, eu ajudo vocês. Então, a conversa não foi prioritariamente sobre comércio nem sobre sanções, mas o governo brasileiro achou que tinha ali uma avenida para conversar com o Donald Trump sobre aquilo que ele mais gostaria de ouvir, que é sobre combate ao crime organizado, ao que eles consideram organizações terroristas. E que possibilidades reais você vê, Cristiano Noronha, de uma cooperação que vá além das palavras? Olha, William, é razoavelmente boa essa cooperação. A gente tem visto as atuações muito enérgicas, vamos dizer assim, para usar uma palavra, talvez, não sei se, mas pelo menos com esses ataques, por exemplo, que estão sendo feitos às embarcações venezuelanas, por exemplo, o Trump mostrando que é um principal problema que ele quer tentar resolver. Então, pelo menos no discurso, mostra ali a preocupação dele. E quando a gente olha pelo lado interno, aqui volto a mostrar os índices de pesquisa, né? Em julho, 41% era o percentual das pessoas que listavam violência e tráfico de drogas como principal problema. Esse número agora, em novembro, já está em 63%, portanto, um aumento aí de mais de 20 pontos, né? Então, e o Lula perdendo popularidade desde o episódio que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, levantar essa bandeira com o apoio dos Estados Unidos, obviamente que acaba de alguma forma trazendo esse benefício. Então, pelo menos no discurso, o governo pode dizer, olha, encaminhamos um projeto de lei antifacção, encaminhamos uma proposta de emenda à Constituição sobre segurança pública, estamos dialogando com os Estados Unidos sobre combate ao crime organizado. Então, o governo está tentando mostrar, no que ele vem sofrendo bastante popularidade, de que ele está caminhando em várias direções, mas que é um problema complexo e tudo mais. Então, pelo menos no discurso, isso pode eventualmente ajudar ao governo. Então, no curto prazo, é bom. Então, vamos ver o que o Trump vai dizer. Eu acho que existe alguma chance, sim, de algo concreto avançar, dependendo também do que o governo brasileiro dê como contrapartida. O Lorival mencionou aí essa questão de terras raras, né, de minerais críticos,
Pode eventualmente ser. O governo brasileiro está discutindo Big Tech. A gente fez um evento com o deputado Aguinaldo Ribeiro, que ele pretende apresentar um marco regulatório de inteligência artificial. Então, além disso, existem temas aqui em debate no país que também o governo americano tem muito interesse. Dada a gravidade do tema, deixa eu voltar para a questão de segurança e de combate ao crime organizado. Os fios desencapados são razoavelmente óbvios aí nessa trilha, porque se a gente considerar qual é a postura que o Trump tem assumido no combate ao que ele denomina narcoterroristas, narcotraficantes, e se o Lula, de alguma maneira, se coloca disposto a cooperar exatamente com o quê? Com o cerco à Venezuela? Não, né? Acho que o Lula não pode cooperar nisso. Acho que o Trump não está procurando mediadores para isso, não precisa. Chegou a falar diretamente com o Maduro pelo telefone, então não é esse o caminho. O que eu acho que a cooperação que pode acontecer aí é no sentido, e por isso que eu acho que foi um movimento bastante inteligente e que o timing foi muito bom a julgar pela reação, né, do Trump, porque ele poderia ter dito, não, isso aí são grupos terroristas, a gente pensa diferente e eu vou esperar até vocês declararem esses grupos como sendo terroristas e tal, e se não fizerem isso eu farei, e fechar o tempo, né? Não foi o que ele fez, ele está muito bem disposto em relação ao Lula e em relação ao Brasil, porque ele vê um espaço, né, para ele demonstrar para o público interno americano que a estratégia dele traz frutos, traz resultados, que não é só, que ele não tem só que usar a ameaça militar, que ele consegue exercer a influência dele sobre o hemisfério ocidental, botando máxima pressão sobre Venezuela e Colômbia, mas influindo positivamente nas eleições em Honduras, conseguindo uma boa relação com o Equador, com a Argentina, com o Paraguai, inclusive nesses temas de segurança, né? Então, acho que ele quer esse mix. Ele não quer falar assim, não, é só usar a pressão, porque isso é muito caro, o custo disso é muito alto. Então, ele quer equilibrar uma pressão militar com ganhos políticos, concessões dos países, já que os americanos estão demonstrando uma preocupação, incluindo republicanos, uma preocupação com essas ações no Caribe e no Pacífico Oriental. William, por favor, Daniel, prossiga. Você me permite Claro. me atrever aqui a explicar essa charada. O discurso de Lula e do governo na segurança pública, a preocupação máxima dos brasileiros é de que, sem juízo de valor, eu não invado a comunidade e mato 150 pessoas. Eu ajo por meio da inteligência, da desorganização de esquemas sofisticados que são criminosos. E aí a gente precisa olhar para o que foi a Operação Carbono Oculto e seus desdobramentos. Maior sonegador do país, maior devedor quanto mais, que é o apelido de um projeto que está em tramitação na Câmara, deve 26 bilhões de reais para a Receita, mora nos Estados Unidos e é uma operação que mostrou conexões do crime no mercado de combustíveis, em fintechs e no PCC, com ramificações inclusive na Faria Lima. Onde está esse dinheiro? Supostamente nos Estados Unidos. Então é uma forma tanto de Lula dizer para o público interno que ele desarticula o verdadeiro crime organizado que importa, quanto de dizer para Donald Trump, olha, eu preciso da sua ajuda, mas se você me ajudar com tentáculos financeiros que estão aí, você me ajuda a desorganizar o crime aqui também no Brasil, o que se volta a seu favor. Ficou o último ponto para a gente ainda dar uma rápida espiada, porque eu tenho um minuto mais ou menos, Cristiano, que são as questões envolvendo o comércio e tarifaço. Aí ficou menos claro o que se conseguiu? Ainda não tá claro, mas o fato de ter acontecido essa conversa foi justamente também um movimento importante do governo brasileiro que estava sentindo que a partir da retirada daqueles produtos,
o assunto tinha esfriado, né? Quer dizer, começou já reduzimos, então está tudo ok. E o governo brasileiro aproveitou para usar esse novo contato, obviamente, para reforçar a necessidade de retirada de algumas dessas tarifas, se não todas, mas para pelo menos mantê-la ali, manter na pauta o assunto, que pode acabar entrando também nessas negociações envolvendo questão de segurança, a própria aplicação da Magnitsky também para alguns ministros ali do Supremo Tribunal Federal. Então, o governo brasileiro está usando isso também, obviamente, para manter, não esfriar totalmente o assunto, e o que é, no meu entendimento, uma decisão, um movimento acertado, né?